Eu tenho certeza que você tem dúvidas em relação ao consumo de colágeno. Será que vale a pena? Será que não vale? Será que vale esse investimento ou não? Funciona ou não funciona? Então, nesse vídeo eu vou te ensinar de uma vez por todas. Meu nome é Aline Davi, eu sou nutricionista, mestre e doutora em Fisiologia Humana pela USP. E nesse canal eu ensino nutrição baseada em ciência, para que você nunca mais seja enganado pelos mitos da nutrição. Então, vamos lá entender como que acontece essa produção de colágeno. Inicialmente, então, nós temos uma proteína que é muito importante para a gente, que é o colágeno, que é formada de vários aminoácidos, assim como qualquer proteína que é formada de aminoácidos. Ou seja, nós temos aqui uma sequência de vários aminoácidos conectados entre si. E claro que eu coloquei só uma partezinha, porque ele é muito grande, a sequência é gigantesca. O propósito desse slide é mostrar o seguinte, que nós temos alguns tipos de aminoácidos um pouquinho diferentes presentes aqui nesse colágeno. Vejam que nós temos uma hidroxiprolina. O que seria isso? A prolina que nós temos nos alimentos, por exemplo, de um modo geral, lembrando que nós temos aí vários alimentos proteicos, alimentos com um conteúdo de proteínas na sua composição, que nós consumimos, que também apresentam vários aminoácidos, eles têm, por exemplo, prolina, glicina, leucina, entre outros aminoácidos. Só que o colágeno é diferente, é uma proteína que tem um aminoácido que é diferenciado, um aminoácido que é derivado da prolina, mas que é a hidroxiprolina. O colágeno apresenta prolina também? Apresenta, mas além da prolina, ele apresenta essa hidroxiprolina. E qual que é o ponto interessante? Essa hidroxiprolina, ela é formada a partir de uma ação especial da vitamina C. Então nós temos uma enzima, que é uma oxigenase, e essa enzima é interessante para a inserção de uma molécula de OH, uma hidroxila, nessa prolina. Então esse hidroxiprolina vem de uma molécula de uma hidroxila, ou seja, esse OH que está aqui, ó. E aí quem faz esse papel é uma enzima que é dependente de vitamina C, que vai colocar esse OH formando a hidroxiprolina, ou seja, logo de cara nós já sabemos que vitamina C é fundamental para a nossa produção de colágeno. Não estou dizendo que você tem que se entupir de vitamina C, tomar suplemento de 1 grama de vitamina C. Não, até porque nós temos até vídeos aqui no canal que mostram que a absorção intestinal de vitamina C a cada momento é limitada. Até no máximo aí 200 miligramas a cada vez que a gente consome. Ou seja, um suquinho, uma frutinha, já está suficiente. Ah, eu comi um kiwi, um morango, um suco de laranja, enfim, limão, tá ótimo. Já conseguimos ter essa vitamina C de modo muito adequado pela alimentação. Ou seja, a vitamina C é fundamental para isso. E não é à toa que os creminhos para a pele têm vitamina C na sua composição, né? É justo, afinal eles auxiliam nesse propósito de produção de colágeno. Pois bem, e reparem também que nós temos vários tipos de colágeno, potinhos de colágeno, né? Enfim, suplementos alimentares, que na sua composição já tem vitamina C, porque eles sabem o quanto é importante ter vitamina C para a produção de colágeno. Pois bem, vamos lá para falar de alguns trabalhos. Lembrando que eu trouxe para vocês aqui 2 trabalhos e um outro que na verdade é uma mistura de alguns trabalhos que eu vou te mostrar mais para frente. Nós temos muitos e muitos trabalhos aqui que comparam o colágeno e hoje eu te trouxe 2. Olha só. Nós temos esse trabalho, então, de 2020, trabalho bem atual, inclusive, que foi avaliado uma dose de colágeno por dia, que é esse Elastin, eu acho que é assim que fala, o Elastin, não sei. Esse colágeno ele é muito estudado, é um colágeno que é realmente muito visto em vários trabalhos acadêmicos de colágeno. Ou seja, esse foi utilizado. E nós temos aqui, por 12 semanas, eles foram utilizados uma dose, ele já vem um potinho, vem uma cápsula. Uma cápsula, na verdade, é um potinho, aqueles que parece de fininho, que tem líquido dentro de 25 ml. Né? Então, nós temos aqui esse colágeno, uma dose por dia, 12 semanas, 60 mulheres de 40 a 70 anos de idade. E aí, o que eles verificaram, né, em relação a isso? Vejam que, inicialmente, é importante pensar na composição desse colágeno, esse elastin, que foi feito no trabalho científico. Vejam que ele tem 2,3 miligramas de vitamina E, lembrando que vitamina E é um potente antioxidante, o que é importante para a manutenção da estrutura do colágeno.
Além disso, ele tem 50 50 microgramas de biotina. Além disso, 666 miligramas de um extrato de acerola, pensando numa questão antioxidante também, 80 miligramas de vitamina C e 2,5 gramas de colágeno, de peptídeos de colágeno. Então, esse é o que foi estudado. Por exemplo, eu peguei uma outra marca nacional, nós temos aqui um peptídeo de colágeno nacional, elemento puro, por exemplo, onde nós temos aqui a composição de aminoácidos, vitaminas. Veja o que aqui tem 8 gramas de proteínas, de modo geral. Nós também temos, por exemplo, vitamina A, B6, vitamina C também e vitamina E, para complementar esse combo antioxidante aí, de certa forma. Vejam que nós temos composições que são diferentes, né? Mas, enfim, vamos avaliar o que o estudo nos traz. O estudo nos traz a recomendação do elastin, por exemplo. E aí, a questão é, vejam que aqui, no colágeno nacional, tem muito mais proteína do que o colágeno que foi avaliado, né? Então, um ponto positivo aí pra gente também. Lembrando que nós podemos ter proteínas em vários alimentos, não só no colágeno, claro, né? Pois bem, um ponto importante a ser considerado. Nós não tivemos aqui controle da dieta. No trabalho que foi avaliado, não existiu um controle alimentar. Vejam que isso é um ponto muito falho. Afinal, se eu estou pensando em avaliação da quantidade de colágeno em cada pessoa, vejam quanto a alimentação é um ponto determinante. Se a pessoa comeu mais proteína ou menos proteína, vejam que isso é um ponto muito, muito, muito fundamental. Ou seja, fica um pouco falho o dado que nós iremos encontrar aqui. Concorda? Sim, concordo. Além disso, ó, a estrutura do colágeno ela foi avaliada por um microscópio confocal, que é muito bacana. É um ótimo microscópio para avaliar a textura da pele, o que teve de avaliação, teve de mudança em 12 semanas de consumo de colágeno. Outro ponto fundamental, é importante pensar que não é só um trabalho acadêmico que comprova, de fato, um efeito benéfico ou maléfico, né? Então, cuidado com isso também. Vejam só que nós temos nesse trabalho alguns pontos de avaliações que a própria pessoa que consumiu, a mulher no caso, né, faz um questionário. Então, ela responde um questionário em relação secura da pele, descamação, elasticidade, firmeza, ruga, brilho, uniformidade da pele, suavidade, flexibilidade da pele e necessidade de utilizar produtos externos, percepção do efeito do produto, assim como também a avaliação de outras pessoas falarem, nossa, mas tá boa a tua pele, então isso também foi avaliado. E normalmente as mulheres tiveram uma boa satisfação com a utilização de colágeno. No consultório você pode perceber isso também. A pessoa te fala, nossa, gostei, ou fala que não, né, também. Mas enfim, foi basicamente isso que foi feito nessa fase do estudo. Além disso, nós temos aqui, então, uma avaliação da estrutura do colágeno. Foi feita por um avaliador cego. O que seria isso? Não é que ele é cego de olho, tá? É um avaliador que não sabe qual que é o grupo. Qual grupo tomou colágeno e qual grupo não tomou. Então, ele não sabe. Então, isso é interessante para o estudo. Você ter uma pessoa que não sabe qual que é o grupo, para que você não seja tendenciosa para falar que deu certo. Então, um ponto positivo para o trabalho, né? E mostrou melhora significativa da estrutura da pele com a utilização de colágeno. Então, foi o que eles avaliaram, o que eles identificaram nesse trabalho. Que consumir o colágeno durante 12 semanas foi interessante. E ele mostra pra gente alguns dados. Então, aqui é a avaliação do microscópio, mostrando que existiu, então, após o tratamento, uma melhoria do aspecto da pele. E ele mensura isso pra gente em alguns tipos de gráficos, de dados interessantes, né? Então vejam que aqui nós temos o grupo que utilizou o colágeno e aqui o grupo que não utilizou o colágeno. Então vejam que nós temos uma avaliação, né, de mensuração de colágeno, da estrutura do colágeno da pele, foi maior naquelas mulheres que consumiram o colágeno do que naquelas que não consumiram. Então, dado interessante. Mas vejam só, se eu pensar que de repente essas mulheres aqui também consumiram mais proteínas ao longo do dia e que não foi contabilizado, que não foi verificado. E que de repente, será que essas mulheres comeram menos proteínas? Não sei, porque não foi feita a avaliação. Então vejam que
O dado é interessante, porém é pouco falho. É necessário ter trabalhos com colágeno que façam comparação alimentar, que eu saiba qual que é de fato o consumo desse alimento, dessa proteína especialmente. E aqui nós não temos, infelizmente, esse dado. Ou seja, é importante realmente ter trabalhos mais controlados, mais robustos. Fica a dica para vocês, antes de eu começar a falar sobre esse trabalho, que aqui no canal tem um vídeo chamado assim, Whey Protein ou Colágeno. É um trabalho muito rico feito pelo Stuart Phillips, que é um grande pesquisador internacional, que compara o Whey com o colágeno, mostrando que o Whey é superior na resposta de produção de algumas proteínas, até mesmo musculares. Ou seja, a princípio, comparando uma proteína que tem maior qualidade, como é o Whey Protein, o colágeno fica mais para baixo, menos satisfatório. Mas lembrando que esse é o único trabalho que nós temos que compara o Whey com o colágeno. E é por isso que é importantíssimo que a gente tenha uma ciência que traga essa resposta de modo mais assertivo, que mostre mais comparações de dietas, alimentações mais ricas em proteínas, com comparações com colágeno hidrolisado, peptídeos de colágeno, para verificar se de fato utilizar peptídeos de colágeno faz sentido ou não. Então é importante que a gente tenha algumas respostas hoje, sim, várias, mas precisamos de mais respostas ainda. Pois bem, olha só, nós temos esse outro trabalho da Nutrients, que é um trabalho bem recente, de 2019, que foi avaliado em 16 mulheres apenas. É pouco, né? Então, enfim, é importante que seja um grupo maior. Mas tudo bem, vamos lá. 35 anos ou mais uma vez o Elastin, 12 semanas que foi utilizado. E vejam que nós temos aqui, nesse caso, a comparação. Vejam que nós temos o tempo zero, ou seja, começou o trabalho nesse momento, elas tomaram colágeno durante 12 semanas, e aqui nós temos o grupo 12 semanas. Depois, após 16 semanas, foi avaliado só aquele grupo que tomou colágeno. O grupo placebo não foi avaliado, tá? Ou seja, cinza, colágeno, branco, placebo. Placebo é nada, né? Não tem colágeno consumido. Vejam que, para aquelas que tomaram o colágeno, existiu maior hidratação nessa pele dessa mulher. E depois, 16 semanas, teve uma leve queda, mas enfim, existiu uma redução, obviamente, mas em 12 semanas, comparando o colágeno com o grupo placebo, existiu aumento da hidratação, que foi diferente entre o grupo colágeno e o grupo placebo, ou seja, usar colágeno nesse caso hidrata mais a pele, deixa a pele mais hidratada. Em relação à elasticidade, mais uma vez, existiu melhoria na elasticidade, o que realmente é mais significativo em comparação com o grupo placebo, ou seja, colágeno nesse caso mostra maior elasticidade. Além disso, redução de rugas, de modo até bem expressivo, que aconteceu com a utilização de colágeno. Mais um dado interessante que foi observado aqui é que tem maior densidade da pele com a utilização de colágeno. Vale lembrar que esse trabalho também não foi feito nenhum tipo de avaliação no consumo alimentar. Não foi feito assim, olha, então todo mundo vai consumir 1,4 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Todos vão consumir a mesma caloria. Isso não foi feito. Então é importante que a gente tenha mais trabalhos. Por favor, pesquisadores, façam trabalhos que tenham essa comparação com uma dieta mais bem controlada. E especialmente com proteínas de boa qualidade. Então isso realmente, infelizmente, não existe. Maior densidade, então, e aqui nós temos a comparação de modo geral. Ele traz pra gente tudo que a gente falou até então, ele mostra, né? Então, o colágeno consumido melhorou, então, a pele, a hidratação da pele, a elasticidade, rugas, densidade, foi mais interessante com a utilização de colágeno. Porém, atenção, estamos comparando colágeno com o grupo placebo, ou seja, com nada. E se tivesse uma comparação com whey protein, com proteína do ovo, por exemplo, com uma alta qualidade, será que o resultado seria tão diferente assim? Então fica a dúvida. E é por isso que até hoje nós não temos tanta evidência científica em relação ao colágeno. Não estou dizendo que você não pode tomar, mas o ponto é, será que vale a pena o investimento? Porque ele é realmente caro.
Você pode tomar sem problemas, mas a questão é, toma whey, toma colágeno, um ou outro? Será que o colágeno vai ser superior ao whey? Acredito que não. Mas de repente a sua paciente detesta whey protein, ela não consome muitas proteínas ao longo do dia, o colágeno pode ser uma opção. Ou não, ela toma whey protein e também colágeno, ela quer um benefício a mais. É uma possibilidade. Mas vejam que nós não temos dados ainda satisfatórios, comprobatórios até o momento. E vejam que interessante. Esse documento aqui, ele traz pra gente recomendações para o esporte. Então, a AIS é um documento que é internacional, que é australiano, que traz recomendações de suplementos alimentares. E ele classifica isso em algumas estratificações. Ou seja, grupo A é aquele suplemento show de bola, suplemento que realmente tem comprovação científica, suplemento com alta evidência científica. Por exemplo, nós temos então uma alta evidência científica, mas nós temos outros suplementos que não são tão comprovados assim, da classe B, por exemplo. Ainda tem classe C e D. Ou seja, nós temos aqui nesse documento que hoje o colágeno está inserido na classe B. É um suplemento que não é de alta evidência científica, mas que, de repente, pode ser utilizado. Então vamos lá. O que ele fala pra gente? Ó, colágeno, nós temos realmente redução de colágeno numa pele mais madura. Com a idade, o colágeno vai reduzindo, não tem muito o que fazer, infelizmente. Alguns fatores vão prejudicar: sol, álcool, hidratação ineficaz, alimentação. Além disso, poluentes e deficiência de alguns nutrientes, ou seja, isso potencializa a redução de colágeno. Além disso, nós temos redução da elasticidade, aumento de rugas, aumento de linhas de expressão e a pele fica mais fininha por conta dessa falta de colágeno, mais frágilzinha. E o colágeno tipo 1, nós temos predominância em ossos, músculos, tecidos conectivos. Afinal, o foco principal desse trabalho é a questão esportiva, ou seja, a questão de estética não é nem assim o ponto principal, é a questão mais voltada para a questão do esporte, né? Então, por isso que ele fala pra gente colágeno tipo 1, presente em ossos, músculos, tecidos conectivos. E vejam que nós temos uma certa evidência que existe redução de glicina que está presente no colágeno após o treino, ou seja, de repente é importante pensar em uma quantidade maior de glicina após o treino, especialmente em treinos mais extenuantes. Ou seja, quanto maior o treino, maior a intensidade do treino, maior o gasto nesse treino, consequentemente a reposição de glicina pode ser interessante. Lembrando que nós conseguimos glicina em vários alimentos e não só no colágeno, claro. E lembrando que a prolina, por exemplo, é também importante, como nós já sabemos, faz parte do colágeno e realmente ela pode ser interessante aqui para esse propósito de formar mais colágeno. E ele fala o seguinte: alimentos lácteos são ricos em prolina e de repente pode ser interessante também para essa recuperação desse colágeno, enfim, no caso muscular, por exemplo, né? Ele continua: redução na dor, inflamação e lesão muscular após o exercício. Então tem alguns trabalhos que mostram, tá aqui a referência para vocês, que mostra que pode ter uma certa redução da dor, uma certa redução da inflamação com utilização de colágeno. Mas lembrando, gente, que é um trabalho de modo isolado, né? Então atenção a isso também. E ele fala o seguinte: 20 gramas ou mais de colágeno pode ser interessante, pode ser viável para esses indivíduos, lembrando que ele mesmo fala que outras proteínas também podem ser utilizadas e não apenas o colágeno. Essa é uma das opções. E ele fala o seguinte: mais estudos são necessários para confirmar se o uso de colágeno hidrolisado ou peptídeos específicos de colágeno é interessante. E ainda, vitamina C é super fundamental e normalmente ela está junto aí com alguns suplementos de colágeno. E lembrando que na alimentação nós já conseguimos ter essas reposições aí de vitamina C de modo muito, muito, muito tranquilo. Ou seja, tudo que eu te falei aqui agora realmente é o que está nesse documento da AIS, ou seja, um documento australiano do esporte. E ele fala o seguinte, né? Vejam que nós temos aqui
alguns pontos que eles colocaram pra gente, né? Que é a questão. Então, nós temos realmente uma inflamação maior no exercício. E lembrando que isso é algo esperado, que realmente já acontece, né? Nós também temos, com o consumo desse colágeno, será que ele pode reduzir a inflamação? Pouco controverso, né? Mas enfim, eles pontuam alguns trabalhos que trazem alguns certos benefícios. Além disso, talvez reduzir algumas dores articulares, apontados até mostram que sim, nada com muita relevância, e até por conta disso que ele não está inserido no grupo A de evidência científica desse documento, mas sim no grupo B, que é aquele grupo que pode ser utilizado, mas não com tanta confiabilidade assim. Outro ponto. Será que ele pode ser interessante para a redução de osteoartrite? Alguns dados mostram que sim. Até mesmo a questão de força muscular ou redução de fraturas, talvez uma certa possibilidade. E ele fala o seguinte, se possível, consumir de 40 a 60 minutos após o exercício. Lembrando que o que mais importa de fato é o consumo de proteínas ao longo do dia que seja fracionado. Nós temos uma janela metabólica que na verdade é um portal metabólico que ele consegue ter uma síntese de proteínas musculares aí até 24 horas ou até um pouco mais do que isso. Mas enfim, de acordo com esse documento, ele fala que se possível consumirem até 1 hora após o exercício. E vejam que, como eu te mostrei lá no comecinho, esse documento traz a lista da parte A, ou seja, vários suplementos potentes com alta evidência científica. Creatina, cafeína, betalanina, nitrato, glicerol, suco de beterraba são altos, com alta evidência científica. E ele traz pra gente também uma outra listinha, um pouquinho mais simples, que é a grupo B, ou seja, evidência científica ainda necessita de mais pesquisas. Ele mesmo fala pra gente. É importante ter mais pesquisas científicas para comprovar esse efeito. Ele pode ser utilizado por atletas, por desportistas, mas realmente em algumas situações. Pode ser utilizado? Pode. Tem mega evidência científica até o momento? Não. Mas pode ser utilizado. Seu paciente gosta de colágeno? Seu paciente acha mais fácil? Ele acha que é interessante como consumir colágeno? Você pode tentar, testar, verificar se ele tem benefício? É uma possibilidade. Agora você acreditar totalmente, 100% que ele vai fazer toda a diferença, talvez não será algo real em todo paciente. E aí vejam que essa listinha de grupo B, de evidência científica, de acordo com a AES, tem colágeno, tem óleo de peixe, por exemplo, carnitina, curcumina, entre outros componentes. Ou seja, colágeno ele pode ser utilizado? Pode, mas lembrando que nós não temos ainda alta evidência científica que ele tem eficácia, seja por uma questão de osteoartrite, por uma questão muscular, por uma questão de estética. Ou seja, é importante que a gente tenha mais dados. Você pode consumir, você pode prescrever, mas desde que você saiba que ele não tem uma alta evidência científica ainda. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, compartilha com mais amigas, com mais amigos, para que todo mundo aprenda mais sobre nutrição. E lembrando que nós temos vídeo novo aqui no canal toda terça e quinta-feira. Lá no meu Instagram eu coloco o vídeo todos os dias para que vocês aprendam mais sobre nutrição. Então espero que vocês tenham gostado e até a próxima!